comecei esse ramo, eu tenho uma marca na perna, tá? Era no segundo andar, um pouco mais alto que essa laje aqui. Dava quase uns 3 metros, 4 metros e meio de altura. Eu subindo a escada rolou, meu amigo. Só tinha a entradinha, eu fiquei pendurado na pontinha dos dedos, assim, na entradinha onde que eu ia trabalhar, com o pé segurando na coluna, e fiquei como se eu não tivesse... Isso tem meu pai, tem as pessoas da casa que viram, que falaram, nossa, foi anjo segurando, não. Eu fiquei feliz, eu falei, não vou cair daqui. E me senti firme com aquilo. Entende o que eu estou querendo dizer? Agora cada um vê a fé ou o foco da forma que quer. Eu não vejo mais assim. Já acreditei sim. Tá? E não existe anjinho que vai vir me proteger, não existe. A minha vida, o meu eu me protege. Quanto mais eu me liberto, mais eu me protejo, mais eu sei o que está acontecendo, mais eu sei a lógica da realidade. Tá? Vamos lá, a glândula pineal é assim, chamada por conta da sua semelhança com um grão. Aí é onde que entra um grão de mostarda. Se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, porque ela é pequenininha. E eu vou falar o porquê que ela é pequenininha. Tá? Seu tamanho varia de 12 por 25 milímetros. Milímetros é uma coisinha pequenininha. E tem cara que fala aí, nos canais, não vou falar o nome para não complicar, que fala que ela fica desse tamanho aqui. É mentira, isso é uma baboseira isso daí. Com colorização cinza avermelhada, pesando cerca de 50 miligramas, não é quase nada. A estrutura da pineal. Sua estrutura básica é formada por células primitivas, provavelmente remanescente das células embrionárias, parecidas com as retinas dos olhos, que é a menina dos olhos de Deus. Aqui eu estou acabando com a dificuldade de entender. A visão espiritual ou a essência da glândula pineal. A visão espiritual que eles falam, né? Que só existe um ser que é invisível e ele é o Supremo, a essência maior, o Criador maior e o tal Espírito maior, que nos deu capacidade mental para pensar. E se você for em Tiago 1 fala que se você quiser sabedoria, peça ao Pai. Eles falam assim, né? Peça a ti mesmo, porque o Criador é a sua imagem, a sua semelhança. E em Miqueias ele fala, quem é um Deus semelhante a ti, que perdoa a culpa e o crime e nos traz o amor. É simples assim, tá? Não existe esse Deus, e eu garanto que não. E eu vou trazer em cima da própria base que ele nos deixou. Os primórdios originários tradicionários. A pineal, esses são os primórdios, tá? Que eles falam que é os judeus, que é os hebreus, não, os primórdios, os índios, os negros, tá? Eles já falavam disso. A pineal é considerada a ponta primordial da ligação. Aí vem aqui, ó, eu até puxei essa passagem em Mateus ou Matitiarro, para quem ainda está no Iá, né, no Iarro, 18:18. Em verdade vos digo que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. E eu vou falar o que é céus. E tudo o que é desligado na terra e será desligado no céu. Agora eu vou parar aqui, onde eu falei, na ligação. Vou até pôr aqui, ligação, e vou pegar o que é céu, tá?
Céu. Espaço infinito no qual se localiza e se move os astros, estrelas. Reunião da condições climáticas típicas. Ponto. Tempo. Hoje o céu está claro. Local ou situação feliz. Paraíso. Estou vivendo no céu. Agora vou para a mentira real, que está bem aqui, ó, no dicionário. Religião. Deus ou sabedoria ou providência divina que os céus nos abençoe. É uma coisa vazia demais, né? Religião de novo. Local para onde vão as boas almas, que no caso é mente. O reino dos céus. Outra heresia sem fundamento. Na Bíblia também não relata nada desse céu. Outra parte, religião. A reunião dos anjos, dos santos que fazem parte do reino do céu, de Deus ou do céu. Agora vamos lá, por extensão, realidade. Atmosfera ou parte delas, a atmosfera que eu falo é aqui, a nossa Terra, porque nós vivemos num domo. Atmosfera ou parte dela, situação acima de uma região na superfície terrena. É aqui, entende? Então vamos voltar lá. Parei na ligação entre o corpo físico e a essência maior ou espírito maior. Na religião mundana e conhecida como Espírito Santo. Sabemos que ele é o órgão responsável pela canalização da essência maior, descrevendo de forma bem mais clara qual seria o papel da glândula pineal e a sua função no processo corporal. Ela recebe uma corrente de energia energética e liberaria outra frequência diferente. Comparavelmente, um transformador de frequência de energia fundamental enquanto a atividade concede, e hoje é chamada de falar com Zeus ou Deus. Significado, né? Que eles falam hoje. Poderia ser até um líbido. Líbido tem várias funções, mas eu vou trazer só essa parte. Líbido. Psicanálise, segundo as teorias, seria e é força ou energia psíquica. O que é psíquico? Adjetivo, psíquico. Relacionamento com o que ocorre no ambiente mental e corporalmente, comportamento de uma pessoa, relacionamento com a alma, mente ou com espírito, glândula pineal, com a mente ou com psique. Céu, eu já falei o que é, né? Agora, o que é a mente, né, pessoal? No ser humano, faculdade de entender, de pensar, se reflexão e afetivamente e entendimento. Portanto,
portanto, em parte imaterial, alma de alguém em que se encontra a sensibilidade, a inteligência, pensamento, intelecto, parte de uma pessoa em que estão as lembranças, as experiências da vida, memória, espírito ou glândulas ou memória, espírito ou essência, glândula pineal, essência maior ou espírito maior. Modo de entender algumas coisas usando para compor algo na imaginação, concepção, expressão, ter algo em mente, ter a intenção de fazer algo de boa mente, de boa vontade e de boa intenção, tá? Agora vamos lá, elementos químicos, que eu vou direto para cá agora e vocês vão entender, tá? Eu vou usar a Bíblia, esse vídeo vai ficar longo, tá? Aqui está, ó, Bíblia Secreta dos Livros, síntese da ciência africana. Os dissolventes são constituídos por tudo aquilo que permite provocar a separação ou a diferenciação dos diversos estados do ser humano, assim como dos animais, dos vegetais e dos minérios. Nós somos átomos, pessoal, não existe esse deusinho aí. Todo o corpo constituído é um agregado de moléculas vivas, composta de átomos vivos tá aqui, ó, tá? Eu não vou grifar, tá aqui, só vocês verem, ó. Deixa eu, tá? Átomos vivos. Pelo uso de dissolventes apropriados é possível fazer um determinado corpo passar pelos diferentes estados. Pode-se desenvolver ou coagular à vontade, como dizem os alquimistas. Duas ciências são necessárias para esse tipo de operação: a química conhecida de doses e de misturas. Elementos química do corpo humano: oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono. Pegando 21 elementos da tabela periódica com mais 17 que faltam, assim preparado o corpo humano. Agora eu vou falar a outra parte, ó, que eu falei de química, conhecimento de doses e de misturas. E a física, conhecida das virtudes dos corpos e de seus efeitos biológicos. O que é virtude? Vocês vão entender agora. Anatomia humana física é a área da biologia que traz as estruturas do corpo humano, incluindo os sistemas, órgãos e tecidos. Ela também analisa como as estruturas do corpo podem ser afetadas
pela genética, pelo ambiente, pelo tempo. O corpo humano é dividido em 3 partes básicas: cabeça, tronco e membros, superior e inferior. Tá? Aí vamos lá. Para os africanos, o corpo humano é um composto químico com propriedades físicas, como todos os outros corpos, sendo, portanto, como eles, sensíveis de soluções ou de coagulação. Eles podem ser destruídos, ser parcialmente decompostos, exterior ou interior, diminuindo ou aumentando, tá? Diminuindo ou aumentando, pode ser decomposto devagarzinho ou mais rápido. Ele pode ser misturado ou combinado com outros corpos, isso existe, tá? Análogos ou diferentes, da mesma forma que o filho pode se tornar adulto e o homem pode se tornar gênio, por um aumento quantitativo que não muda em nada sua qualidade, porque ele permanece o mesmo em essência. Aqui está a essência. Ó. Essência. Todos os corpos da natureza são submetidos à mesma lei e eles são iguais qualitativamente, diferenciados quantitativamente, conforme o volume dos átomos que os constituem. Átomos. Cadê? Onde está átomos aqui? Isso aqui é uma Bíblia também, tá? Ela aí pode falar que ela é uma apócrifa igual aos outros, mas ela fala muito mais clara, né? Átomos que os constituem. De um anel de ouro pode-se fazer um alfinete ou submetê-lo ao fogo e à fieira. Portanto, o fogo é um dissolvente, mas é necessário conhecer o seu uso. É isso que eles fizeram. Eles conheceram o uso do homem e fizeram isso daqui. É muito, né? Conhecer o seu uso, ser iniciado nos segredos de sua manipulação. Ninguém pode fazer alguma coisa sem aprender com quem a conhece. Ninguém pode ser iniciado nos mistérios sem ser por um centro de iniciação qualificada, ao menos que por uma iluminação direta muito especial. Tá, pessoal, aqui acaba, não preciso passar outra base. Agora eu vou trazer para vocês o que é a religião, tá? Vamos lá. O que é religião? Ó. É substantivo de espírito, substantivo masculino. Princípio imaterial. Alma, substantivo substancial, incorporal e inteligente, entidade sobrenatural aos anjos e os demônios, ser imaginário, suposições dogmas e etc. Pessoa dotada de inteligência superior, essência, isso é do dicionário, tá? Essência ideal predominante
sentido, significação, inteligência, humor, graça, engraçado ou graça, engenho, homem de espírito. Acabou. Anjo. Significado de anjo, substantivo masculino. Olham o fator religião. Religião. Ser puramente espiritual, que segundo algumas religiões transmite mensagens espirituais às pessoas na Terra, especialmente aquelas enviadas por Zeus. Arte, modo de representação desse ser através da arte. Figurado, criança muito tranquila, calma, serena. Figurado, pessoa dotada de uma qualidade eminente que se destaca em relação aos demais por sua boa características. Entidade, significado de entidade, substantivo feminino, que pode fazer parte ou constituir alguma coisa real, tudo aquilo que existe ou pode existir, essência. Por extensão, organização, sociedade, instituição em pressa com propósitos específicos, entidade, beneficente, figurado, pessoa a quem se quer muito bem, quem é bem quisto. Olha aí. Religião, olha o fator religião, ser espiritual que em ritos afros brasileiros, ou que era antigamente, tá? Ritos dos originários, aí eles colocaram isso, e dos negros, dos pretos brasileiros, é cultuado indígenas e negros ou pretos. Eu que coloquei essa parte porque eu sei que é isso, tá? Eles mudam. Agora, essência, significado de essência, substantivo feminino, disse, da ou a própria existência, o que constitui a natureza de um ser, de uma coisa, essência humana. Substantivo, aromatizante, extraído de certos vegetais, extrato, perfume, essência de baunilha, essência de rosas. Por isso que tem tudo isso na Bíblia, cara. E vocês olham a essência. Excepção. Mais importante, o que é fundamental, espiritual, ou espírito, ou essência de um sermão de Vieira. Característica, expressão em seu maior ato, nível e a essência de bondade. Filosofia, é muito grande isso aqui. Existencialmente, natureza ideal de um ser para o existencialismo. A existência precede a essência. Filosofia, platonismo, o ser autêntico, percebido a parte da espiritualidade que se sobrepõe às perspectivas sensorárias, tornando-nos
habilitados para refletir sobre a imutabilidade de alguns aspectos da própria realidade. Filosofia. Continua na essência. A reunião das características comuns que definem a natureza intrigantes de cada ser. Filosofia. A conceituação geral percebida unicamente abrangeu do pensamento e eventualmente dissociada da realidade existencial única e palpável. Acho que até aqui foi só a mais ou menos o que eu queria passar sobre religiões e tal. Tem mais. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho o que é luz, tá? Que só quero nos estudos, ó. Tem muito estudo, tá, pessoal? Então dá para definir bastante coisa, tá? Amor, sentimento efetivo, afeição, vivo por afeto. O amor é ao seu próximo, sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar com outra, prolegando, cuidando e conservando sua companhia, pessoa amada, corajosa. Aí aqui tem alegria, aqui tem paz, calmaria, calmaria, estado de calmaria, de uma harmonia, e assim vai indo. Eu quero achar só uma base de luz. Tem fé, tem humanidade, tem moderação, tudo que a Bíblia tem aqui, cara. Então não tem como a pessoa me falar pra mim que... E é eu que escrevo, tá? Não fico de conversinha. Eu quero achar aqui o que é luz pra passar pra vocês e vocês entenderem. Aqui, ó. Figurado, luz, tudo que esclarece a essência ou espírito, a luz da razão, do foco da fé. Figurado, conhecimento das coisas, inteligência e saber. Tem outras coisas que eu poderia também trazer de luz. Então, pessoal, esse lance e eu vou falar as passagens para quem quiser procurar e quem quiser ver o vídeo, porque o vídeo ficou muito extenso, ficou extenso demais. As passagens sobre o corpo, aí vocês entendam como vocês quiserem. Lucas 11:34, Mateus 5:14-16, Tiago, capítulo 1, versículo 17, 1 Coríntios 12:14, do 14 ao 20, que fala do corpo, Gênesis do 2 ao 7, Eclesiastes 11:10, Eclesiastes 12:12, Romanos 12:14, Romanos 12, do versículo 4 e 5, perdão, Provérbios 3, do versículo 7 ao 8, 1 a Timóteo, do capítulo 4 ao 8, e Tiago, do 3 ao 2. Quem for ler Romanos 12 vai entender o que eu quis falar do corpo humano. Tá bom, pessoal? Eu poderia falar, mas eu não vou me rebaixar, querer passar algo que, se vocês for ler, se vocês ver todo o vídeo, tudo que eu falei, e for pegar no livro Bíblia e ter discernimento, vocês vão ver quão grande o homem é enganado. Tá
Tá bom, pessoal? Valeu. São 1h15 da manhã, tá? Todos fiquem bem, bom amanhecer, bom atardecer, bom anoitecer, tá? Cuidem da sua mente, que é o espírito, cuidem da vida de vocês na realidade, tá bom? É um dos últimos vídeos que eu tô fazendo, eu não tenho mais afinidade para trazer algumas coisas pelo fator do que tem muita coisa aí que eu venho vivendo, venho trazendo. Vou trazer sim alguns vídeos, mas falando da realidade, de quem é os primórdios, quem é os verdadeiros originários, quem é a primeira descendência do Criador e tal, mas não dessas coisinhas, tá? De Bíblia. A Bíblia ela vai ser usada para ser refutada. Eu vou fazer uma base enorme de tudo que eu sei disso daqui e vou provar que ela é maçônica. Só isso. Sim, é claro que ela tem que ter base da Terra plana, porque quem escreveu isso sabe. Os astecas, os maias, eles têm eu não sei se eles ainda hoje têm a mesma base, mas alguns, os mais profundos têm, os mais antigos, têm o seu mapa da Terra plana. Se você for falar para qualquer religioso sobre as previsões dos maias, dos astecas, eles vão falar que é tudo heresia, sabe por quê? Porque os filhos do mal, os homens que trouxeram engano, fizeram esse livro e cauterizaram a mente de vocês, como a mim um dia foi. Então espero que vocês possam se libertar, tá bom? E conhecer a verdade, de verdade.